Este é o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Eu quero oferecer a você um curso bíblico inteiramente grátis. Escreva para nós. Nosso endereço é evidências@novotempo.org.br ou pelo correio, Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou ainda pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Hoje vamos visitar o Egito. E visitar o Egito é visitar o passado, pois a história permanece visível nos monumentos e nos artefatos dos museus do Antigo Egito. Como era a vida dos faraós? Como era a luta pelo trono ou a sucessão ao poder? Vamos conhecer um pouco da história desse povo que encanta a milhares de estudiosos e turistas todos os dias. Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, UNASP, Campus 2, nos acompanhará nesse passeio que desvenda um pouco do passado desse povo fascinante. Com vocês, Rodrigo Silva. De todas as antigas civilizações do mundo que ainda deixaram monumentos para a posteridade, o Egito é, sem dúvida, a que mais fascina os amantes da história antiga. De historiadores a arqueólogos, de filósofos a antropólogos, todos, incluindo leigos apaixonados por antiguidades, todos se admiram diante da grandeza que foi aquela nação. Aquele pedaço de terra no norte da África é, de fato, o que mais desperta a curiosidade e interesse das pessoas em geral. E isto não vem de agora. A própria visão das pirâmides, cercada de explicações dadas por Cleópatra sobre a grandeza dos faraós, fez César almejar para si o mesmo brilho divino e real que fez de Quéops e Ramsés os grandes senhores do Nilo. O sistema imperial de Roma, que se seguiu após César, foi, na opinião de muitos, uma transferência e adaptação do sistema faraônico para a política romana. Como aconteceu no Egito, os imperadores de Roma também queriam ser deuses para a população. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris e, portanto, agiam como intermediários entre os deuses e a população. Eles possuiriam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida, política, religião, economia e até ação militar. Como a transmissão do poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através do voto, mas sim por ser filho de outro faraó. Desta forma, muitas dinastias perduraram centenas de anos no poder. Os impostos arrecadados no Egito também se concentravam nos cofres faraônicos, sendo que era o monarca quem decidia a forma que os tributos seriam utilizados. Grande parte desse valor arrecadado ficava com a própria família do faraó, sendo usado para a construção de palácios, monumentos, compras de joias, etc. Outra parte era utilizada para pagar funcionários, como escribas, militares, sacerdotes, administradores e outros mais, e também para fazer a manutenção do reino. Ainda em vida, o faraó começava a construir a sua pirâmide, pois esta deveria ser o seu túmulo, aquele que guardaria o seu corpo após a morte. Como os egípcios acreditavam na vida após a morte, a pirâmide servia para guardar em segurança por toda a eternidade o corpo mumificado do faraó e seus tesouros. No sarcófago era colocado também o livro dos mortos, contando todas as coisas boas que o faraó fez em vida. Geralmente, a sua vida era retratada em painéis artísticos pintados nas paredes, repletos de cenas do cotidiano e escritas hieroglíficas que contavam a sua história, suas conquistas, suas vitórias. Esta espécie de biografia era importante, pois os egípcios acreditavam que Osíris, o deus dos mortos, iria utilizá-la para julgar o faraó. Recentemente, um achado arqueológico sacudiu o mundo da egiptologia.
Esta descoberta foi considerada a mais importante desde o achado da múmia de Tutankhamon, em 1922, pelo arqueólogo inglês Howard Carter. Trata-se, possivelmente, da múmia de Hatshepsut, a única mulher a se tornar faraó na terra do Egito. É claro que houve outras mulheres importantes ali, como Nefertari, Nefertiti e Cleópatra, que, embora não fosse egípcia, representou a região no período Ptolomaida. Mas todas essas mulheres eram apenas rainhas. Hatshepsut, não. Ela foi, de fato, um faraó. Algumas vezes, Hatshepsut teve que vestir-se como homem, como você pode ver nessas estátuas encontradas no templo de Deir al-Bahari, onde ela é retratada com barbas e trajes masculinos. Conseguir o posto de governante absoluto da maior potência da época, num mundo cercado de domínio masculino, foi de fato um tremendo feito dessa mulher que, é claro, encontrou muita oposição durante o seu governo de mais de 20 anos. Tanto é que o seu nome foi suprimido das principais listas de reis do Egito, tornando-se simplesmente desconhecida na história. Até que, finalmente, no século XVIII, a egiptologia se estruturou como um campo do saber e iniciou a redescoberta da rainha faraó. Em 1922, o egiptólogo Herbert Winlock estava escavando esse imenso templo em Deir al-Bahari, na área pertencente ao rei Mentuhotep II, quando encontrou uma série de estátuas de Hatshepsut. Uma parte dessas estátuas está hoje no Museu do Cairo e outra no Metropolitan Museum de Nova York. Eu tenho aqui uma réplica de uma imagem faraônica feita a partir de um original que está no Metropolitan. Muitos egiptólogos pensam que esse perfil aqui retratado seria o de Hatshepsut, e dois detalhes chamam a atenção aqui. O primeiro é o fato já mencionado dela se apresentar em algumas situações vestida de homem. Perceba a barba faraônica sobressaindo sobre o seu queixo. O segundo e mais sutil é a possibilidade de que seu nome originalmente estaria embaixo do relevo, mas foi apagado para ser confundido com o de Tutmoses III. Esse artefato foi descoberto no uso secundário nas fundações de um templo inacabado do período de Ramsés e que teria sido construído na mesma região de Deir al-Bahari. Hatshepsut foi realmente uma mulher de muita garra. Mas antes que continuemos a sua história e entendamos como ela subiu ao poder, vamos voltar à descoberta de sua múmia. Aqui você vê as primeiras imagens divulgadas depois que peritos confirmaram a identidade do corpo mumificado como sendo de Hatshepsut. Note a incrível preservação dos traços fisionômicos, mesmo depois de milênios do falecimento da pessoa. O achado, propriamente dito, desta múmia ocorreu em 1903, numa tumba comum, não da realeza, no Vale dos Reis. Quem a escavou foi o Dr. Carter, o mesmo descobridor de Tutankhamon, mas nenhuma importância foi dada ao corpo. Carter encontrou no local as múmias de duas mulheres. A primeira em um sarcófago atribuído a Sidre-In, que foi identificada como a ama de Hatshepsut e transferida para o Museu do Cairo, e a outra que estava simplesmente deitada no chão e, portanto, foi deixada lá. Ela foi, finalmente, essa segunda múmia, desenterrada em 1989 pelo arqueólogo americano Donald Ryan. Foi, aliás, essa múmia desconhecida que Elizabeth Thomas, uma especialista em necrópolis antigas, considerou que poderia ser, de fato, a múmia de Hatshepsut, pois o seu braço direito estava colocado sobre o peito da mesma maneira que uma múmia real. Mas por que a múmia não estaria num sarcófago real? Bem, isso talvez se deva a fatos políticos posteriores à sua morte que causaram confusão de identidade não só de Hatshepsut, mas de várias outras múmias reais do Egito. Quando os arqueólogos descobriram a tumba real de Hatshepsut, perceberam que a mesma fora saqueada na antiguidade e nenhum corpo feminino foi encontrado ali. A tese de alguns seria de que Tutmoses III, seu sucessor, na tentativa de eliminar todos os vestígios do seu reinado, mandou depredar o interior do templo, de modo que sacerdotes leais à velha rainha provavelmente transferiram seus restos mortais para Deir al-Bahari, a fim de protegê-los de profanações destas e de outras épocas de insegurança política. É claro que existem alguns acadêmicos que objetam a esta identificação da múmia com Hatshepsut. Contudo, há outros elementos ainda bastante curiosos a respeito desta descoberta apresentada pelo arqueólogo Zahir Hawass, que está chefiando as pesquisas.
Aqui você vê Hawass examinando pela primeira vez a múmia que havia sido deixada para trás no túmulo de Bahari. Note o detalhe da mão sobre o peito observada por Elizabeth Thomas. Em seguida, a mesma múmia é transportada para os porões do Museu do Cairo junto com outras a fim de se processar a identificação. O próprio Hawass acreditava até recentemente que essa múmia não poderia ser mais que uma empregada, principalmente pelos traços de obesidade que ela revelava, o que seria, admitamos, um estereótipo moderno, mais do que uma preocupação da época. Porém, ele mudou a opinião graças ao achado de novas evidências. A empregada, na verdade, era outra, a múmia de Sitre-Im, que seria a dona da tumba, e ama de leite de Hatshepsut, que, por alguma razão, teve o seu corpo transferido para o jazigo daquela que cuidou dela em vida. Uma evidência bastante forte veio na forma de um dente molar dentro desta caixa de madeira, inscrita com o nome de Hatshepsut e encontrada em 1881 num grupo de múmias reais recolhidas e escondidas por segurança no templo de Deir al-Bahari, a cerca de 1 quilômetro da tumba original. Durante o embalsamamento, era comum a separação de alguma parte do corpo, neste caso um dente, e a sua preservação nestas caixas. Um dente é como uma impressão digital, explicou Hawass, e é 100% definitivo. O dente que estava na caixa e que teria sido da rainha tem 1,8 centímetros de largura e, coincidência das coincidências, a múmia encontrada também tinha um dente faltante exatamente com as mesmas proporções. Estas são as radiografias computadorizadas do dente encontrado na caixa e também da mandíbula da múmia, feitas pelo Dr. Gaal El-Beheri, da Universidade do Cairo. Outro professor de ortodontia, o Dr. Zahia Zakaira, ainda examinou todas as múmias que supostamente pudessem ser de Hatshepsut e concluiu que o dente se encaixa perfeitamente apenas na mandíbula superior da múmia apresentada por Hawass. Especialistas também estão fazendo exames de DNA e os resultados preliminares mostram semelhanças do material genético desta múmia com a de Ahmose Nefertari, esposa do fundador da 18ª dinastia e possível antepassada de Hatshepsut. Para os que se interessam por historiografia bíblica, o achado da múmia de Hatshepsut tem um sabor especial pela possibilidade desta ter sido a mãe adotiva de Moisés. A palavra de Deus afirma que os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e, por causa dela, clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para o seu sofrimento. Êxodo 2, 23 a 25. Ele levantou um libertador chamado Moisés de maneira maravilhosa, salvo das águas do rio Nilo. A história de Moisés foi mais ou menos assim. Devido ao crescimento do povo hebreu, Faraó temeu que eles acabassem se tornando numerosos o bastante para fazer uma rebelião e, por isso, ordenou a morte de todos os meninos do sexo masculino, de modo que eles deveriam ser atirados no rio para morrerem afogados. Miriam, porém, era uma hebreazinha muito esperta, que, para salvar o irmão recém-nascido, resolveu um plano executado com a sua mãe, colocá-lo num cestinho de junco especialmente vedado e deixá-lo boiando às margens rasas do rio. É bem provável que elas soubessem que ali à frente, no rio Nilo, a filha de Faraó estaria tomando o seu banho de sol e, naquela hora, como os egípcios consideravam sagrada a dádiva do Nilo, a princesa poderia interpretar a chegada do cestinho da criança como sendo um presente dos deuses, o que faria com que ela tomasse afeto pelo bebê. E foi exatamente isso que aconteceu. A princesa viu o pequeno barquinho de junco trazendo o neném e resolveu adotá-lo como seu próprio filho. Miriam, que acompanhava tudo escondida, correu até ela e sugeriu que havia uma hebreia lactante que poderia ser a ama de leite da criança. Essa hebreia, evidentemente, era a mãe verdadeira de Moisés. Assim começa a história deste grande herói hebreu, criado como príncipe nas cortes egípcias, escolhido de Deus para ser o libertador dos filhos de Israel. A vida de Moisés sempre foi marcada de tremendas manifestações do poder divino. A sarça ardente, as pragas do Egito, a visão de Deus pelas costas, a passagem do Mar Vermelho. Foram acontecimentos tão fantásticos que os críticos não tiveram outra reação a não ser seguir o caminho natural da dúvida, negar a sua historicidade.
Algumas descobertas, no entanto, têm jogado por terra as teorias revisionistas do Êxodo. Um dos primeiros motivos encontrados pelos céticos para duvidar do relato bíblico era o fato de que a história de Moisés, sendo salvo do Nilo, parecia-se muito com a saga de outros heróis da antiguidade. O mito de Sargão I, o grande rei de Acade, é um bom exemplo. Sargão governou a Babilônia na segunda metade do terceiro milênio antes de Cristo e foi um personagem legitimamente histórico, mas com um surpreendente começo de vida. A semelhança entre o relato do seu nascimento e a narrativa bíblica acerca de Moisés foi tão evidente que alguns concluíram não se tratar de mera coincidência. Este tablete de argila encontrado no Iraque traz um interessante trecho do seu nascimento. Ele diz: Sargão, o rei poderoso de Agade ou Acade, sou eu. Minha mãe era humilde. O meu pai não tive oportunidade de conhecer. O irmão de meu pai vivia nas montanhas. Minha cidade é Azipanu, que está situada na ribeira do Eufrates. Minha mãe me concebeu em secreto ela me deu à luz. Ela me colocou num cesto de juncos e fechou a tampa com betume. Ela me colocou no rio Eufrates, que não me submergiu. O rio me levou boiando até aqui, o regador das águas. Até recentemente, muitos entendiam que este mito seria o texto original que inspirou escribas judeus a criarem uma lenda de um herói hebreu. Afinal, é fato conhecido que em 587 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Ali eles poderiam ter conhecido a história de Sargão, que foi acrescentada à história de Moisés após o fim do cativeiro, em 537 e 536 a.C. Mas, se provássemos que a história original não vem da Babilônia e sim do Egito, isto mudaria tudo. Afinal, se o texto bíblico for o reflexo de um mito babilônico, este deverá ser, obrigatoriamente, o direcionador literário de seu conteúdo. Logo, devemos ir direto ao texto hebraico e descobrir que cultura está por detrás de sua trama, a babilônica ou a egípcia. Respondendo a esta problemática textual, o egiptólogo James Hofmeyr, da Trinity International University, em Illinois, Estados Unidos, e autor do livro Israel no Egito, demonstrou, numa pesquisa recente, que, ao contrário do que se esperava, o pano de fundo do Êxodo não é nem de longe o reflexo das mitologias babilônicas. Seu texto original encontra-se permeado de antigos termos técnicos egípcios que não faziam parte do vocabulário hebraico, muito menos do babilônico usado durante e após o exílico. Palavras-chave da trama como cesto, junco, papiro, linho, ribeira, etc., são inquestionavelmente egípcias, e não era de se esperar que um escriba judeu do cativeiro as conhecesse tão bem. Principalmente nessa época, a língua egípcia já havia sofrido modificações profundas, especialmente na escrita, e muitos desses termos estavam, durante o cativeiro, em desuso. Logo, a familiaridade do autor sagrado, do autor do Êxodo, com essas palavras, demonstra que ele só as poderia ter conhecido durante um momento em que viveu nas cercanias do Nilo, num período e tempo muito distantes do cativeiro. De todas as palavras, no entanto, nenhuma oferece maior pista do que o nome do herói em si. Moisés, longe do que deveria ser caso se tratasse de uma lenda semita, não é um nome hebreu, mas egípcio. Sua raiz está no verbo mes ou masé, que quer dizer nascer, ou ainda meseen, nascido de. Hoje, a maioria dos historiadores reconhece o antigo costume egípcio de colocar nas crianças nomes reais em homenagem aos deuses. Assim, os nomes dos nobres eram, via de regra, a junção de um verbo, geralmente o verbo meseen, nascer, e o nome de uma divindade. Entre os nomes desse tipo, poderíamos mencionar Amose, o deus da lua nasceu, ou nascido do deus lua, Ramose, o deus sol nasceu, Tutmose, Tot, outra forma do deus lua, nasceu, Pitamose, Pitá, o deus criador, nasceu. Assim, é possível que a omissão do nome de uma divindade egípcia no nome de Moisés se explicaria provavelmente pelo fato de que ele renunciou ao culto idólatra quando atingiu a maioridade. Por isso, seu nome ficou sendo apenas Mose, ou Moisés, sem o complemento divino que talvez existiu na sua infância.
Essa é realmente uma sugestão bastante plausível, levando-nos a crer que, originalmente, o líder hebreu teria um deus egípcio acoplado ao seu nome, mas renunciou a esse complemento quando fugiu para o deserto. Quem sabe esse deus não poderia ser o próprio Rapi, o deus do Nilo, de modo que, originalmente, o seu nome seria Rapi-Mose, com o sentido de nascido do Nilo. É claro que se trata de uma conjectura e a Bíblia não diz nada a esse respeito. Mas sabemos por outras passagens que houve homens e mulheres que mudaram seu nome ao aceitar uma especial missão dada por Deus. Abrão, que passou a ser Abraão, é um caso clássico. Seja como for, o fato do texto correlacionar o nome de Moisés com o sentido de tirado das águas, embora ainda não tenha sido explicado com absoluta certeza, aponta para esta possibilidade. Porém, não obstante tais dificuldades etimológicas, devemos lembrar que colocar crianças em rios para deixá-los à sorte da providência divina não era algo tão incomum no Antigo Mundo. O caso de Rômulo e Remo, os mitológicos fundadores de Roma, ainda que lendário, está aí para confirmar, pelo menos, a existência de uma prática que talvez explique o porquê de haver outras histórias semelhantes à de Moisés. Os rios, geralmente, eram lugares sagrados, locais santos, tanto quanto os templos e as montanhas. Assim, deixar uma criança ali, na esperança de que os deuses cuidassem dela, não parece ser algo difícil de acontecer. No caso da mãe de Moisés, está claro que seu intuito era fazer com que a filha de Faraó encontrasse o cesto e pegasse amor pelo menino. Hoje, sabemos de muitas mães que abandonam seus filhos na porta de igrejas e conventos, pois o ambiente religioso oferece segurança para o seu estranho ato. Naquela época, eram os rios sagrados que desempenhavam esse papel. Hatshepsut, a possível princesa mencionada no Êxodo, foi, por questões políticas, obrigada a se casar com um meio-irmão que ficaria conhecido como Tutmoses II. Quando o faraó morreu, Tutmoses II, o marido e meio-irmão de Hatshepsut, assumiu o poder. E depois de um curto reinado de apenas 4 anos, também veio a falecer, possivelmente assassinado pelos sacerdotes de Amon-Ra, que não o aceitavam por ser um filho ilegítimo do rei. Também pela mesma razão, o seu herdeiro, Tutmoses III, também não pôde assumir o trono de imediato e quem acabou tomando as rédeas do governo foi Hatshepsut, que se tornou a nova soberana do Egito. Para legitimar a sua posição junto aos membros do clero de Amon, ela recorreu a um relato que fazia de si filha do deus Amon-Ra. Nas paredes do seu templo funerário em Deir al-Bahari está representado o episódio que relata a sua concepção e nascimento como rainha faraó. Hatshepsut não tinha filhos homens legítimos e, na verdade, ela tinha apenas 1 ou 2 filhas. Por isso, é provável que ela intentasse preparar Moisés, o seu filho adotivo, para ser o faraó após a sua morte. Mas, como é comum nesse tipo de história, logo vieram o ciúme e as conspirações. Os sacerdotes de Amon-Ra, que zelavam pelos interesses políticos da região, jamais aceitariam um faraó de sangue hebreu no poder. Isto gerou um clima muito ruim para Moisés, que apesar de educado nas mais altas cortes do palácio, não deve ter tido uma vida nada fácil naquele lugar. Ele deve ter sido bastante discriminado e, conhecedor de suas origens, não podia suportar por muito tempo o conflito existencial que lhe vinha sempre à mente. Para complicar a situação, Tutmoses III reclamou para si o direito ao trono. Como Moisés, ele também não era filho legítimo de Hatshepsut, mas sim de uma das concubinas do rei. No entanto, sua estratégia política levou-o a aliar-se com os sacerdotes de Amon-Ra a fim de conseguir deles o apoio para fazer oposição a Hatshepsut e Moisés, seu herdeiro escolhido. Se for assim, podemos dizer que Moisés preferiu não lutar pelo trono, embora tivesse boas chances de conquistá-lo. Um chamado de Deus para outra tarefa parecia estar há muito tempo incomodando o seu coração, de modo que ele, de certa forma, negligenciou os assuntos políticos do Egito, preferindo ater-se à religião do seu povo. Segundo a interpretação de alguns egiptólogos, Tutmoses III finalmente conseguiu o apoio necessário e chegou à petulância de se proclamar faraó corregente de Hatshepsut, embora fosse inimigo dela. Com a morte da rainha, ele acabou assumindo de vez o trono e seu primeiro ato, como era de esperar, foi o de destruir ao máximo qualquer lembrança daquela que o antecedeu.
mandou apagar o nome de Hatshepsut das principais obras e monumentos de Tebas e, por cima desses, escreveu o nome de seu pai, como hoje pode ser evidenciado em vários monumentos. Ele também destruiu algumas estátuas da rainha e mandou derrubar muitos de seus obeliscos reais. A situação de Moisés não poderia tornar-se pior. Ele havia perdido a única pessoa na corte que poderia lhe oferecer total segurança. E para complicar ainda mais, depois de algum tempo, ele se envolveu numa briga e, para salvar um servo hebreu, acabou matando, nesse incidente, um oficial egípcio. Temendo ser severamente punido por Tutmoses III, que certamente queria um motivo para aniquilá-lo, Moisés então fugiu para Midian e só voltou de lá 40 anos depois, com o fim de libertar o povo da opressão de Faraó. Nesse ínterim, Tutmoses reassumiu o ódio contra os hebreus e iniciou uma das mais ferrenhas campanhas de opressão de toda a história. As lutas pelo poder no Egito e a escolha de Moisés em ficar ao lado de Deus, do Deus verdadeiro, ao invés da cobiça, do brilho e das pirâmides, têm uma grande lição a nos ensinar. As glórias do mundo passam e os monarcas, na melhor das hipóteses, tornam-se peças mortas decorando museus. As promessas de Deus, porém, são eternas, são reais. A decisão de Moisés foi a mais sábia que alguém poderia ter tomado. É melhor a glória de Deus do que a glória passageira deste mundo. Infelizmente, só sobrou as ruínas de um passado glorioso. Mas para aqueles que amam a Bíblia Sagrada, deixa o texto bíblico que diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Por isso, se desejar receber gratuitamente o nosso curso bíblico, escreva para evidências@novotempo.org.br ou Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou nos ligue pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, o programa que busca fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá! Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Tempo.